Boa noite, igreja. Aleluia. Aí sim, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, tome seus assentos, fiquem à vontade. Fiquem tranquilinhos. Aleluia. Deus é bom demais, né? Que louvores maravilhosos, hein? Gente do céu. Maravilha de Jesus. Irmãos, certa vez Moisés chegou de frente para o faraó e tinha um grande desafio ali. O desafio de conversar com o faraó. E o desafio era tão grande que ele ficou assim, meio perturbado. Ele falou: Senhor, mas eu vou diante de faraó, eu vou apresentar o Senhor, como é que eu vou falar sobre o Senhor lá? Nosso Deus falou assim, ó, fala que o grande eu sou te enviou. Eita! O grande eu sou te enviou. O nosso Deus é o que você precisa. Aleluia! O que você precisa nessa noite? Ele é a resposta. Jesus Cristo, Ele é a resposta. O grande eu sou está aqui. Diante de Moisés, diante de Faraó, Moisés estava ali numa incumbência muito complicada, porque ele tinha que chegar até ali, aquele grande, né, aquela grande personalidade, e tinha como missão libertar o povo. E agora, como falar diante desse Faraó? O nosso Deus falou assim: calma, tranquilo, fica em paz. É só falar para ele assim, ó, o grande eu sou está aqui. O grande eu sou mandou eu vir atrás de vocês. O nosso Deus, ele é o anônimo de 1000 nomes. O que você precisa essa noite? De uma cura? Ele é a cura. Aleluia. Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmãos, não existe vitória sem a gente estar na peleja. Você sabia que um vencedor, o que é um vencedor? É uma pessoa que vence dores. O vencedor é quem vence dores. Então nada para nós vai ser facinho, moleza, não. A nossa vida está em constante batalha. Nós, a partir do momento que nós nascemos, já estamos numa grande batalha. Se engana você que você pensa assim: pô, eu vou começar um projeto agora. Eu não vou falar para ninguém não, porque o diabo vai se levantar. Irmãos, a partir do momento que você nasceu, o diabo está se levantando já. Há mais de 2000 anos. Só que eu tenho uma grande notícia para dar para você: ele já está vencido. Ele já está vencido. Agora basta nós, a cada dia mais, se submetermos ao nosso Deus, para que Ele possa nos ajudar, a nos ensinar a poder resistir a esse mal, ao diabo. E o tema dessa noite, a palavra que eu quero trazer para os irmãos essa noite, se encontra no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Primeira Pedro, versículo 8. 1 Pedro 1, isso. Versículo 8. Amém? Eu vou ler para ser breve. Diz assim a palavra do Senhor, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. De novo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, buscando
como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Essa é uma palavra que o Senhor tocou ao meu espírito para trazer para a igreja, que é uma palavra de alerta, é uma palavra aonde o Senhor vem alertar o povo a necessidade de nós constantemente vigiarmos. E Pedro foi a quem escreveu essa epístola, essa carta. E quem era Pedro? Pedro era um simples pescador, nascido em Betsaida. Ele era um empreendedor ali do ramo de pesca. Só que interessante também que Pedro, ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Simão Pedro, ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. E Pedro era conhecido por ter um temperamento forte, um temperamento às vezes impulsivo, um homem que Deus escolheu com características diferentes, mas Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. É interessante, irmãos, quando ele chama 12 pessoas, ele chama pessoas com características diferentes. E chamando Pedro, sabendo da situação do Pedro, que Pedro era um homem ali com características impulsivas, né? Um homem com um temperamento forte. Só que Pedro, irmãos, ele tinha um coração muito bom. Pedro, ele era um pescador. Só que quando Deus ele chama Pedro, Deus dá a oportunidade dele de ser uma nova pessoa, ter um novo sentido para a vida dele. E é interessante porque quando vemos a vida de Pedro, nós pensamos assim: Pedro Pedro era um cara que, se tivesse no meu grupo, eu iria chamar ele. Eu não iria chamar Pedro porque eu iria selecionar, porque a maioria das pessoas querem o quê? Selecionar, né? Só quem realmente os iguais. E Pedro era um rapaz difícil de lidar. Mas mesmo assim, Pedro foi chamado por Jesus. Você pode se pensar assim: Senhor, mas eu faço parte aqui do grupo de cristãos. O Senhor me chamou há um tempo já, mas Senhor, mas será que eu sou isso que o Senhor espera que eu seja? Irmão, não sei vocês, se vocês já se indagaram. Fala: Senhor, mas se eu fosse Deus, eu não teria me chamado não, porque eu... pensando comigo, falou: Senhor, você veio me chamar? Eu? É interessante que quando tocou o louvor aqui, sobre aquela mulher de Samaria, Jesus, ele atravessou falando que era necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Deus sabia que, atravessando uma cidade, ele iria de encontro a uma mulher que no seu cotidiano ali, simples de vida, dentro da sua vida corriqueira, para ela a sua vida já não tinha mais sentido, desprezada por muitos, já teve vários maridos, várias situações. Só que quando Deus ele quer fazer algo na vida de uma pessoa, ele atravessa cidades. Aleluia. Eu não sei em qual região Deus te encontrou, não sei em qual forma que Deus te encontrou, mas eu quero dizer para você que Ele te encontrou. Ele nos chamou, Ney. Ney, você não está aqui por acaso, cara. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Deus ele tem uma obra tão grande na sua vida que você não tem imensidão por isso. Às vezes você pensa e para no seu quarto e pensa assim: Deus, eu sou um pobre, mísero pecador. Não, você é um homem escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe. Agora, a partir do momento que você deu a oportunidade de conhecer esse Deus a cada dia, aí sim, no caminhar na caminhada com Cristo, você vai percebendo assim: Senhor, pela tua misericórdia eu estou aqui. Pela misericórdia do Senhor, cada um de nós está aqui essa noite. Porque você é bom, porque eu sou bom, não.
é pela misericórdia do Senhor. É interessante porque o nosso irmão Pedro, ele teve os seus altos e baixos na vida dele. Pedro, quando foi chamado, incluiu no meio dos 12 discípulos, 12 apóstolos ali. Só que a trajetória de vida de Pedro não foi uma trajetória simples de vida. Como eu falei para os irmãos, Pedro era um homem bastante impulsivo, temperamento forte. Como tem muitos ciclos de amizade que ninguém quer ter uma pessoa como Pedro. Esse cara é Pedro, esse cara é turrão, esse cara é impulsivo, esse cara... Só que não, Pedro também era um cara ousado. Irmãos, Pedro, ele, dentro das suas situações de trajetória, ele cortou a orelha do soldado. Ele negou Jesus 3 vezes. Porém, não só de experiências ruins fez Pedro. O único discípulo que andou nas águas com Jesus foi Pedro. A ousadia de Pedro. Não só tendo um temperamento forte, mas Pedro era ousado. O que falta muito hoje para a igreja são pessoas ousadas, assim como Júlio e sua família. Deus tocou no meu coração. Ele podia muito bem falar assim: ó, Senhor, ó, eu sei lá, no nosso linguageiro aqui meteu doido. Ah, Senhor, para mim não dá. Só que o chamado que Deus fez para a vida dele, ele acatou, falou: Senhor, eu vou. O interessante é que é ele e a família dele vão. Olha que maravilha. Quantos de nós Deus já tem chamado, já tem nos convocado para fazer algo, e mesmo assim a gente que às vezes meteu um meio doido, assim: ah, não, Senhor, não sou eu. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, né? Ah, eu não. Mas é interessante que o nosso Deus, ele dá sempre um jeito de você não ter mais desculpa, Vinícius. Ah, você é pesado de língua? Tá bom, eu vou levar seu irmão Arão, é isso? Irmão, eu vou, Arão vai com você, vai na sua frente, não tem problema não. Então tem situações que não tem jeito mais. O chamado de Deus chega para a nossa vida, vai de nós acatar ou não. Quando Pedro foi chamado, é interessante, quando Jesus passando chama Pedro, e Pedro perguntou assim: mas Senhor, o negócio é o seguinte, eu estou pescando aqui, eu sou empreendedor, Senhor, então eu tenho uma família para cuidar, eu tenho o meu empreendimento para crescer aqui, eu quero ser um grande empresário da pesca. Não, Jesus chama Pedro, automaticamente ele falou: opa, eu vou com o Senhor, eis-me aqui, vamos embora. A vida de Pedro, irmãos, não foi fácil, como não é fácil para as nossas vidas hoje em dia. Se engana você, e vê a vida do pastor Vinícius aqui, todo arrumadinho, bonitinho, tocando o seu teclado, mas ninguém sabe aqui como é que foi a nossa caminhada de construir esse local aqui, que ainda está em andamento, para que você e sua família estivessem aqui hoje. Ninguém sabe o que ele passa, ninguém sabe lá no quarto dele, o tanto que ele ora, o que ele prepara aqui todas as manhãs, para trazer a palavra poderosa do nosso coração. E ninguém vê só a parte boa, está tudo pintadinho, bonitinho, estamos organizando, mas ninguém vê. Tem momentos da nossa vida que ninguém vê o que estamos passando. Às vezes as pessoas acham nós aqui, a pessoa está com um sorriso no rosto, mas às vezes é um sorriso que não quer expressar aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Hoje foi falado aqui no conselho, estava eu, o pastor Marco, o pastor Vinícius conversando, e nós conversando aqui, falando que o conselho não serve só para ver partes burocráticas da igreja, não, é para converter o coração do irmão ao outro. Nós só iremos conhecer um ao outro caminhando, andando junto. Quando se anda, caminha junto, come 1 quilo de sal junto, aí você vai conhecer a pessoa. Pô, eu sou assim, pô, cara, o Vinícius aqui fala bem, conversa bem, mas pô, o Vinícius também erra. Pô, o Alex é assim, cara, o Alex também erra. Todos nós erramos, irmãos. Mas graças a Deus que Ele tem um chamado na minha vida e na sua vida. Esse é o principal de tudo. Deus não conta com pessoas perfeitas. Ele conta com pessoas que falam: eis-me aqui, Senhor. Quando Pedro fala assim: Senhor, eis-me aqui, aí sim, Pedro, agora eu vou te usar. Você entendeu.
nas minhas mãos, Pedro, você não vai ser um simples pescador. Não, nas minhas mãos você vai ser um pescador de homens. É diferente. É assim que Deus faz. Deus é lindo. O nosso Deus, ele é especialista em transformar pessoas. Ele é especialista em transformar pessoas. Irmão, Pedro, quando ele foi transformado ali por Jesus, ele foi um dos discípulos, apóstolos, que estava ali na transfiguração de Cristo. Olha que privilégio. Pedro era um dos apóstolos que era mais chegado de Cristo ali. Pedro, Tiago e João, os três mais chegados do Senhor. Irmãos, dentro do nosso ciclo de amizade, tem pessoas que é mais chegado que irmão. A Bíblia fala isso. Às vezes tem o irmão nosso de sangue mesmo, não é tão chegado como o nosso amigo. Sabe por quê? Não tem a mesma conexão, é só de sangue. Não fala a mesma língua. E a palavra do Senhor fala que o reino dividido se não subsiste. Então, o que eu quero falar para vocês, seleciona bem o ciclo das suas amizades, porque eles podem nortear a vida de vocês, as nossas vidas. Porque nós temos que saber com quem estamos andando. Jesus conhecia muito bem a Pedro. Para muitos lá fora, Pedro era só um turrão, era só um homem grosseiro às vezes. Mas não, Jesus conhecia Pedro. Falou: esse homem aqui eu vou usar. Esse homem eu vou usar na terra. E Deus usou grandemente a vida de Pedro, irmãos. Pedro, ele começou a caminhar com Cristo. E no meio da sua caminhada com Cristo, ele aprendeu muita coisa. Eu creio que quando ele começa a desenvolver o seu ministério, ele percebe que realmente que não é fácil. Nunca vai ser fácil caminhar com Cristo. Mas eu quero dizer para vocês essa noite que vai ser satisfatório. Não importa como começa, não importa como se inicia, importa como termina. Aleluia. Às vezes pode ser que você esteja no meio da sua caminhada cristã. Você está no meio já tem mais de 5, 10 anos de crente, está caminhando com Cristo, e muitas coisas você já viu, e muitas coisas ainda você vai ver por esse caminho afora ainda. E não foi diferente na vida de Pedro, dos seus discípulos. Irmãos, imagina só, você andar com 12 pessoas, com diferentes situações e pensamentos. Eu creio que também ali havia momentos de discordância, que tem que ter mesmo. Mas, no final de tudo, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ninguém. Fala um que se perdeu aí depois, fora Judas. Não teve um, porque entenderam o real propósito, o real sentido. Pedro foi um homem magnífico, tremendo, usadíssimo por Deus. E eu creio que na minha vida e na sua vida também tem que ser assim. Se dá a oportunidade, o Espírito Santo realmente tomar a sua vida, direcionar nossas vidas, ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que Deus espera da vida de cada um de nós. Não só um frequentador de igreja, ocupando só um banco aí, não. Qual que é o seu talento, qual que é o seu dom? É maravilhoso saber, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus comunista. Ele contribui os dons, os talentos, de acordo com quem Ele conhece. Para uns Ele dá 1, para outros Ele dá 2, para outros Ele dá 5, dá 3. Mas o mais importante de tudo é usar o talento que Deus te deu. Qual que é o talento que Deus nos deu? Está em prática? Está imerso? Está parado? Água parada da dengue, irmãos. Vamos se movimentar. Vamos se movimentar. Chegou, bastou de ficar parado.
O que nós temos feito depois que conhecemos esse Cristo maravilhoso? O que nós temos feito, irmãos? Está complicado hoje em dia a cristandade, porque muitos dos cristãos, sabe o que estão fazendo? Estão fazendo que nem aquele povo que, quando estão indo para a igreja, às vezes para uma igreja, nossos irmãos católicos, e pergunta assim: irmão, você frequenta a igreja? Eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Irmãos, quanto crente não praticante está tendo hoje? Tem muito crente não praticante. Crente hoje em dia que vem só para o culto, consome o culto, vai embora, faz um check-in, faz o check-out e vai embora. Eu sou crente, aqui agora é hora de, opa, vou dar glória, aleluia. Aí sai para fora para perdoar o irmão. Como é que tá? Tem perdoado? Ei, é hora de colocar em prática aquilo que nós ouvimos por dezenas de mensagens. Quantas palavras nós não ouvimos, irmãos? Que por várias vezes assim: nossa, que culto maravilhoso, que palavra, o céu desceu. Mas o importante não é o quanto você ouve, quanto eu ouço, mas sim o quanto eu pratico. Aleluia. Não adianta. Não adianta só ser que nem uma geladeira que só coloca coisas mortas lá dentro. Não. Nós somos vida, irmãos. Nós temos vida dentro de cada um de nós. Aquela mulher lá que foi alcançada ali no poço, quando ela encontrou realmente a água da vida, irmãos, a vida dela mudou, transformou. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala do que os feitos que ela fez. Ela propagou a palavra, levou, alcançou centenas de pessoas, eu creio. Sabe por quê? Porque ela foi tocada por Deus, a palavra do Senhor entrou no seu coração e ela começou a praticar aquilo que foi ensinado. A vida dela mudou. É inadmissível, irmãos, quando Jesus passa na nossa vida e a nossa vida vai transformada. É inadmissível. Eu sou assim sempre. Não, você não é mais o mesmo. Tem até um louvor do Fernandinho que fala: eu jamais serei o mesmo. Nunca mais nós somos o mesmo quando encontramos Jesus. A nossa vida tem que ser transformada, assim como foi transformada a vida de Pedro. Aleluia, Deus é bom demais. Oh glória. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai subindo para o templo. Quem que ele encontra? Um coxo, na frente do templo da Porta Formosa. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, como Pedro esteve, Pedro, quando foi mudado e entendeu realmente o propósito, falou assim: opa, Jesus agora já foi, agora é com nós, vamos. Subindo a porta, subindo no templo, encontra quem de frente? Um coxo. Agora é a hora, pastor Mauro, de fazer realmente aquilo que foi nos ensinado. Agora é a hora de realmente colocar a mão na massa. Pedro olhou bem na cara assim, do coxo, assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Ele aprendeu, colocou em prática. Por várias vezes, irmão, nós temos alguns amuletos espirituais. Eu não vou orar não, porque meu pai ora. Eu vou orar pelo meu filho, porque ele não ora. Irmãos, tem momentos na nossa vida que temos que colocar realmente em prática aquilo que Jesus aprendeu, nos ensinou. Colocar em prática. Temos que colocar em prática? Se não colocamos em prática, a hora é agora, o momento é agora. Estamos começando já, estamos no meado de abril. Está para chegar agora o final do ano. E o que nós temos feito? Quais são as promessas? Para mim, eu creio que também é inadmissível um crente que tem mais 2, 3 anos de igreja e não leu a Bíblia toda ainda. Está esperando o quê, crente? Pede para o irmão abrir a Bíblia em Abacuque. Meu Deus do céu, será que que é isso? O que é de comer? Mas está no velho, está no novo. Irmãos, lê a palavra do Senhor, porque vai chegar um dia que as pessoas vão te perguntar assim: ô irmão, eu estou passando por uma dificuldade e tal, tem como você me falar uma palavra? Aí você vai falar assim: eita, peraí, vou ligar para o pastor Vinícius, porque eu não lembro do devocional, eu vou ligar para o pastor Vinícius. Não, colocar em prática aquilo que nós aprendemos.
vai chegar diante de nós pessoas necessitadas de ouvir uma palavra. Vai de cada um de nós, temos uma palavra para dar ou não? Ah, eu vou ter que ligar para alguém? Ah, endemoniou alguém aqui perto da minha casa, não sei o quê. Ah, eu vou ligar para o pastor Mauro. Não, coloca a mão, repreende, sai em nome de Jesus, acabou. Você tem autoridade. Coloque em prática o que você aprendeu. Colocar a mão sobre os enfermos, orar por eles. Agora Deus que vai curar ou não, mas o nosso lead, fazer aquilo que Deus mandou, nós temos que fazer. Às vezes, quando estamos com uma dor de cabeça, uma dor qualquer, corremos para uma farmácia, ao invés de primeiro orarmos. Não sou contra tomar remédio, não é isso não. Mas será que nós temos orado primeiro? Não. Ah, eu estou com dor. Ah, então já sei o remédio tal. Primeiro ora, vamos orar. Colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Hoje em dia está muito complicado porque não se vê mais pessoas orando, buscando a Deus. Aqui quando tem um culto de oração às sextas-feiras, graças a Deus, a maioria das pessoas se achega aqui para poder orar, buscar o Senhor. Falta muito essa comunicação com Deus. Às vezes nós não acreditamos mais que Deus está ouvindo. Ah, eu vou orar, já orei ontem. Ah, eu vou orar mais uma vez, mas não está mudando nada. O povo estava orando numa casa, a oração do povo chegou aonde Pedro estava. Aleluia, aonde Pedro estava preso. Você pode estar orando aqui, mas a sua oração está alcançada em outro lugar. Aleluia, Deus é bom. Eu creio nisso. Irmãos, Pedro aqui escreve 2 epístolas. Ele escreve essas 2 epístolas por volta do ano 62 até 66 depois de Cristo. É interessante que Pedro, quando escreve essa carta de 1 Pedro, é uma carta que vem para exortar o povo, dando as orientações para o povo. E essa orientação hoje chega para nós. Irmãos, tudo isso que eu falei para vocês no começo agora, para dizer que o tema dessa mensagem, o tema é o seguinte: estamos em guerra. Se fosse para dar o tema dessa mensagem, o tema seria isso: estamos em guerra. Sabe por quê? Porque aqui quando Pedro fala que para nós vigiarmos, sede sóbrios, o que é ser uma pessoa sóbria? No primeiro contato da nossa mente, sobriedade é o quê? É a pessoa que não está bêbada. A pessoa está sóbria. A pessoa está sã. O pastor Mauro, quando estava no mundo por aí, andando, bebendo, fazendo essas farras todas, eu nunca queria estar embriagado, porque eu sempre quis estar sempre centrado. É muito triste a pessoa bêbada, serve de chacota para os outros, o pessoal faz o que quer de você. E eu queria sempre estar sempre são, vendo meus colegas beber, às vezes vão ficar chapados, falando um monte de asneira, mas eu queria ficar sóbrio, porque a pessoa sóbria, ela presta atenção no que está acontecendo ao redor. Agora quem está bêbado não, já está lá, a pessoa faz o que quer com você, serve de chacota para os outros. Então a sobriedade para nós é algo maravilhoso, e a palavra do Senhor vem nos orientar nisso por uma questão. Deus quer que cada um de nós sejamos sóbrios. A sobriedade tem que vir na vida de cada um de nós. Eu creio que quando somos sóbrios, nós tomamos, como é que se diz? Atitudes corretas, centradas. Agora a pessoa que não está sóbria, ela toma atitudes, às vezes, desnecessárias, porque não está com a sua mente centrada. E eu até marquei aqui que, biblicamente falando, ser sóbrio é ter uma mente sã,
assim como a oração da nossa irmã Cíntia fez aqui hoje. Uma pessoa equilibrada e não deixar ser vencida pelo mal. Isso é sobriedade. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, fala assim, ó: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. Nós temos que estar totalmente sóbrios. A nossa mente sã. Irmãos, quantas pessoas estão por aí, dentro da igreja, passando por turbulências mentais, porque não conseguem ser sóbrios. Eu vejo, Julinha, que muitas pessoas hoje em dia estão desorientadas, até dentro da própria igreja, como lunáticas, pregando a palavra de Deus, falando alto, gritando, porque a religiosidade é tão grande dentro da pessoa, que ela às vezes está falando a coisa certa, mas foi tomada na mente, que não consegue discernir mais nada. Ninguém presta atenção. Sabe por quê? A pessoa não está sóbria, está falando palavras ao vento. Então a nossa sobriedade hoje em dia tem que estar realmente totalmente centrada, para quando uma pessoa vier conversar conosco, não vamos colocar a nossa ótica, mas sim a palavra do Senhor. Falar, irmão, a palavra do Senhor orienta você nessa questão aqui, ó. Você ser sóbrio, entender o que você está falando. É um desafio para a igreja hoje, porque ouvimos tantas coisas hoje que tem ocupado a nossa mente, que tem mais complicado do que ajudado. Hoje em dia você tem um cardápio muito grande na internet, procurando várias coisas. Às vezes você está procurando aquilo que te agrada, não o que você necessita ouvir. O que nós temos procurado na internet? Aquilo que queremos ouvir? Ou algo realmente que nós precisamos ouvir? É isso que o Senhor fala para nós essa noite. Outra questão que eu também coloquei aqui, que a palavra do Senhor fala, depois de ser sóbrio, é sermos vigilante. Vigilante. O que é vigiar? Vigiar é interessante que o vigiar ele vem primeiro do que orar. A Bíblia fala sempre assim, ó: vigiai e orai. O vigiar está aí antes. É complicado porque tem pessoas hoje em dia que falam assim: ah não, sabe de uma coisa? Vamos orar. Mas irmão, você não vigiou antes. Agora você tem que orar para tentar consertar o erro que nós cometemos, para ver se Deus possa mexer e consertar aquilo que nós fizemos de errado. E por várias vezes era só o quê? Só vigiar. Vigiar, eu creio que é um dos princípios básicos para nós cristãos. O vigiar, a palavra do Senhor fala para nós lá em Mateus 26, 41, e fala assim, ó: e voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro, o próprio Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora? Na hora que o Senhor está passando um momento tão difícil ali, e o Senhor queria que pudesse vigiar com ele, e mesmo assim o povo está dormindo. Irmãos, vigiar e orar para que não caia em tentação. A palavra do Senhor fala no versículo 41, 26, 41: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação, ela chega para todo mundo. Eu coloquei 2 exemplos de tentação ali, que fala sobre aquela tentação que José passou no Egito. José ele foi tentado pela mulher ali do Faraó, é isso? Potifar, isso, sempre confundo. Potifar, ele foi tentado ali, mas no meio daquela tentação, primeiramente ele falou assim: não, eu não posso cair aqui, eu não posso fazer isso. Primeiramente, você é a esposa da pessoa que me governa. 2, eu não posso trair meu Deus.
De jeito nenhum. Tem tentações que chegam para a nossa vida, irmãos, se a gente não correr, a gente vai cair. Infelizmente, vai cair. Outra tentação também que houve, foi a tentação de Jesus no deserto. O diabo, ele não perdoou, ele não quer saber quem é. O próprio diabo tentou Jesus ali no deserto. Colocou o nosso mestre no alto pináculo e falou assim: ó, eu te darei tudo isso aqui, se prostrado me adorar. Meu Deus do céu, como o diabo ele é astuto. Mesmo sendo Jesus, ele vai tentar. E nós, sendo míseros mortais, seres humanos, será que ele não vai tentar, irmãos? Constantemente, a todo tempo, a toda hora, o inimigo ele quer nos tentar. É interessante que a palavra do Senhor fala que a carne é fraca. Mas, irmãos, mesmo a carne sendo fraca, o pecado não é vitamina. Johnny. A carne sim é fraca, mas só que o pecado não é vitamina. Tem muitas pessoas que estão pecando e tem até um pecado de estimação. Mas a palavra do Senhor fala: vigiai, orai. O espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. A todo momento o inimigo está aqui batendo, até chegar um ponto que água mole em pedra dura. Aí depois vai vir para a igreja para que nós venhamos a orar, sendo que era só ter vigiado antes. Irmãos, vigiem primeiro, vamos vigiar, para depois a gente correr para a oração. Sermos vigilantes. Paulo diz lá em Gálatas 5, fala assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, vigiar é o que é? Ficar atento toda hora, é ficar alerta, ficar esperto, porque temos que ser como atalaias. A palavra do Senhor fala que nós temos que ser como atalaias. O que é uma atalaia? Atalaia no Antigo Testamento era um homem que ficava em torres altas, muralhas, vigiando para que alguma eventualidade, algo que pudesse ocasionar alguma coisa ruim chegasse. Então o atalaia ele tinha a incumbência de ficar esperto no alto da muralha, sempre vigilante, para que estivesse algo chegando de risco, avisar o rei, avisar alguém, sempre em alerta. E lá em Ezequiel 3, versículo 16, fala assim, ó: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Olha só, a função do atalaia era avisar um risco iminente, ficar sempre esperto, sempre atento. E hoje em dia a cristandade está muito dispersa. Qualquer coisinha tem tirado o crente da presença do Senhor, porque não tem vigiado, não tem orado, não tem buscado ao Senhor, tem sido mais um desigrejado. Fala assim: eu estou em casa, estou orando, estou buscando Deus em casa. Engana-se você. O inimigo é especialista em poder alcançar aquele que está vulnerável. Todos nós sabemos, numa manada de animais, o leão fica só aqui espreita, esperando o último passar, aquele que está vulnerável. Aquele que está vulnerável, aí sim o leão vai e ataca. Sabe por quê? Não vigiou, não está junto com os irmãos, está vulnerável. O inimigo vem e ataca mesmo. E quando ele bate sem dó. Sem dó ele bate. E bate para derrubar. A intenção de Satanás é essa. Então vamos ficar espertos constantemente. O versículo 42 fala assim, ó: 24, versículo 42: vigiai,
Pois porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Como nós estamos dispersos. Irmão, não sei você, mas como é que está os nossos corações? Será que realmente estamos aguardando a vinda do Senhor? Quando eu me converti, Graça, certa vez, eu recém-convertido, tinha acho que um ano e pouco de igreja, e eu moro aqui próximo da estação de igreja Matarazzo, e um dia eu escutei o barulho do trem, aquele barulho bem alto. Eu falei: Senhor, a trombeta está chamando, está tocando. Eu já levantei e fiquei esperto, pensando que era a trombeta, recém-convertido, né, Cíntia? Eu falei: Senhor, a trombeta está tocando. Eu falei: ah, meu Deus do céu, era só o trem. Eu falei: meu Deus do céu, já ia embora agora, Pai da glória, que maravilha, ia acabar todo o sofrimento, quantos dois para pagar, um monte de boleto para acertar. Eu falei: Senhor, eu fiquei até alegre. Eu falei: Senhor, não. Eu falei: ah, não acredito não. Porque primeiro amor, eu estava ali atento ao Senhor. Eu falei assim: opa, eu estou esperto. Se tocar a trombeta, se eu escutar, opa, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Quando Jesus voltar, irmãos, quem quer ficar que dá glória a Deus? Aleluia, estão espertos. Aí, glória a Deus. Temos que ser assim, ó, constantemente espertos. Quando trocar a trombeta, falou: Senhor, Pai da glória, ó, meu iPhone, fica aí. Meu carro do ano, fica aí. Sabe por quê? Eu vou para a glória. Aleluia! Lá as ruas são de ouro, irmãos. Lá não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais boleto. Aleluia! Vamos embora. E tem muitas pessoas que não querem nem que Jesus volte agora, pensando assim: Senhor, deixa eu casar, ou Senhor, deixa eu ter uma família, ou Senhor, deixa eu comprar um carro. Não, irmãos, vamos embora. Desce para trás. Não vamos fazer que nem a esposa de Ló. Vamos olhar para trás, não. Se olhar para trás, está de sal. Vamos para frente. Sermos constantes. Aleluia. Deus, ele tem um propósito, um chamado para a vida de cada um de nós. Nós não nascemos para ficar parado. Nós não nascemos para pegar em nada aqui nessa terra. Ah, essa cadeira é minha, essa xícara é nada. Nós somos só mordomos aqui nessa terra. Aleluia. Quando Deus te chamar, irmão, vamos embora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Assim como a irmã Cíntia falou aqui agora, tem um rapaz que acabou de pouca idade, né? Tem uma dor na perna, no outro dia não acordou. Ninguém sabe a hora. Aproveite a sua vida agora, enquanto você está vivo. Aproveite agora, faça o seu melhor. Aproveita, porque ninguém sabe o momento, Ney. Ninguém sabe, a gente se apega a tanta coisa, a gente não sabe o momento que Deus vai nos chamar. A questão também, eu coloquei aqui, a questão do diabo. Tem várias pessoas que subestimam o diabo, dizendo: está amarrado, ou coisa parecida. Tem aqueles que não acreditam, mas ele é real. Eu vim até conversando com o pastor Vinícius, há um tempo atrás, no carro. Eu falei: como é difícil nós orarmos para quem nós não vemos e também combater aquilo que também nós não vemos. E a nossa guerra é espiritual nas regiões celestes. A nossa guerra é aqui, ó. A nossa guerra não é aqui, a nossa guerra é aqui, ó. É aqui nossa guerra. Não é que eu estou batendo com o irmão. Não. A nossa guerra muitas vezes no joelho. Só que tem muitas pessoas que não querem mais entrar para o quarto para orar. Porque fala assim: eu não vou buscar, mas não tenho mais nem força para orar. Quando você não tiver força para orar, irmãos, chame alguém, converse com alguém. Tem tantas pessoas hoje em dia no nosso meio caindo em depressão, sabe por quê? Porque não tem mais comunicação com o seu irmão. Uma palavra que você falar com o seu irmão, às vezes, esclarece muita coisa, te faz você enxergar de uma forma diferente. Você dá ouvidos àquilo que o seu irmão, às vezes, falou para você de uma palavra do Senhor que você não tinha entendido ainda. O Espírito Santo pode falar com você e te ajudar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Não caia nessa de falar assim: ó, eu sou autossuficiente, eu vou ficar sozinho, eu não vou contar minha fraqueza para ninguém. Irmãos, procure um parceiro de oração, uma pessoa confiável. Fale com ele, explique a situação, chame seu pastor. Não caia, irmãos,
Não caia nesse laço, nesse barato de Satanás, de falar que você é autossuficiente. É isso que o inimigo quer. Fique parado, não converse com ninguém, se enclausure mesmo no quarto. Não. Procure alguém, procure ajuda. Primeiro vigiar, para depois não ter que tomar um monte de remédio por aí, porque não vigiou antes. Não caia em nenhum tipo de laço do inimigo, porque os modos operantes de Satanás é os mesmos. Ele tem nos tentado de várias formas, as mesmas circunstâncias. Ele quer a todo tempo nos descaracterizar, falar que você não é filho de Deus, você não é filha de Deus. Não, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele nos chamou, Ele nos ama de uma forma incondicional. Glória. Ele vai nos conduzir a nossa vida até o fim, como conduziu a vida de Pedro. A palavra do Senhor fala que Ele estará conosco, Ele está conosco nas batalhas pequenas e também nas batalhas grandes. Mas basta nós sermos assim como fez a ousadia ali de Davi. Davi enfrentou um grande gigante na frente dele, que muitos, milhares de pessoas não quiseram enfrentar, mesmo dizendo que servia esse Deus Todo-Poderoso. Mas Davi falou assim: ei, quem é esse circunciso aí? A ousadia de Davi, Ney, 1,40 m, loirinho, sardeto, pequenininho, mas de pequeno ele tinha algo grande dentro dele, que ele era o Senhor Todo-Poderoso. O grande eu sou estava com ele. Irmãos, o grande eu sou está conosco nas batalhas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, não pela força do nosso braço, porque Ele está conosco. Eu não sei qual que é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual que é a situação que você enfrenta nesse momento agora. Para mim a sua situação pode ser pequena, a minha situação para você às vezes pode ser pequena, mas para dentro de cada um de nós é um gigante muito grande, e nós temos que derrubar esse gigante. Aleluia. Busque ao Senhor, procure a orientação do Senhor, leia a palavra de Deus. Falar: não, eu não aceito isso, eu vou enfrentar, eu vou buscar ajuda. Senhor, me ajuda. A palavra do Senhor fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que nem sabes. Aleluia. É coisa grande que Deus tem preparado para nós, irmãos. É coisa grande, coisa linda. Mas basta a cada um de nós realmente se posicionar. O que falta hoje mesmo para o cristão é se posicionar. Posicionamento. Você é filho amado, você é filha amada. Basta cada um de nós se posicionar. É muito difícil hoje em dia procurar um crente que não quer só vir para o culto, ouvir uma palavra só, não. Um posicionamento. Irmãos, como eu falei aqui um tempo, quando a gente tem várias pessoas no Instagram, Facebook, aquele negócio todo, centenas de pessoas, nossos amigos, agora pede R$100 emprestado para pagar a conta de luz, para ver quem aparece. Todo mundo corre. O nosso Deus é quem a gente pode contar. Ele envia recurso aonde não tem recurso. Aleluia. Ele envia pessoas da onde você menos espera para te ajudar. É esse Deus. Então vamos buscar ao Senhor, clamar, orar ao Senhor, porque Ele envia recurso necessário. O recurso necessário para o Júlio e sua família viajar, ficar lá em estadia, já está preparado, eu creio. Porque o nosso Deus é o Deus de todo recurso. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é grande, irmãos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Oh, glórias. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Aleluia. Eu coloquei até aqui, irmãos. A palavra de Deus fala que Ele é nosso adversário, não o adversário de Deus. O diabo, irmãos, ele é nosso adversário, porque de Deus não. O diabo, ele veio para nos confrontar, nos fazer errar, nos fazer cair. Mas para Deus, um sopro destrói Satanás. Ele já está vencido, Satanás. Agora, o que ele quer realmente nos enganar, porque ele é conhecido como enganador. Ele é o grande enganador. Ele só vem para enganar, nos fazer sair do eixo, nos criar embaraço. É isso que ele...
A intenção dele é esse. A intenção de Satanás não é tirar você da igreja. A intenção de Satanás é você colocar Deus por último. É só isso. Você pode estar bem quietinho dentro da igreja, tranquilo, ouvindo a palavra, e às vezes está cheio de demônio ao redor. Sabe por quê? Porque a função dele é fazer com que o Deus que você tanto ouve seja colocado por último. A palavra do Senhor fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí, todos nós sabemos de cor e saltear. Agora é colocar em aleluia. É só colocar em prática. É deixar Deus em primeiro do que colocar Deus por último. É só isso. É isso que Deus pede para a gente. Lá em Tiago 4, versículo 7, fala assim, ó: sujeitai-se a Deus, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, a nossa finalidade é só resistir. Não é cair em nenhum tipo de laço de inimigo, é resistir. Como é que resiste, irmão Alex? É orando, buscando ao Senhor, se fortalecendo a cada dia mais na palavra, buscando a Deus, vindo para o culto, sim, cultuando ao Senhor. Não é porque nós passamos a vir para a igreja, cultuar a Deus, que Ele vai deixar de nos tentar. Não. Mas nós temos que ser pessoas constantes. É isso. O diabo já está vencido por Cristo, mas para nós devemos resistir Ele, não subjugar. Nunca subjuguem o mal. Nunca subjuguem. É só resistir. É só isso que Deus nos orienta. O diabo anda em nosso derredor e bramando, buscando alguém para tragar. Irmãos, o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele procura alguém vulnerável para que ele possa, ele brama que nem um leão. Olha como ele é imitador, como o nosso leão da tribo de Judá. Ele quer bramar que nem o nosso leão. Ele brama assim, brama. Ele espera um vacilo seu. Ele procura a quem possa tragar. Se ele procura, uma hora ele vai achar. Que não seja eu nem você. Aleluia. Porque nós estaremos vigilantes, estaremos atentos ao que Deus nos orientou. A palavra do Senhor fala para nós sermos vigilantes, sóbrios e vigilantes. É isso que Deus orienta para a vida de cada um de nós. O nosso inimigo, ele não está parado, ele está sempre em alerta. Ele também está alerta, só aguardando, só esperando. Mas nós não iremos cair em nenhum tipo de cilada dele. O diabo, ele procura sempre alguém que possa estar vulnerável. Por isso é necessário se fortalecer no Senhor, colocando a armadura de Deus, como está escrito lá em Efésios 6. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Queridos, o dia mau chega para cada um. Eu não sei se você está passando já o seu dia mau, mas o dia mau chega para cada um. Então, quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, é mais fácil suportar o dia mau. Às vezes seu dia mau pode ser hoje, ou você já passou pelo dia mau, ou seu dia mau pode ser amanhã. Um dia chegará o dia mau, ou alguns dias maus vai chegar na nossa vida, mas iremos suportar, porque nós iremos estar com a armadura de Deus. Aleluia. Já estou finalizando, irmãos. É porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele me deu algumas coisas aqui, eu tenho que compartilhar com vocês. E por isso é necessário se fortalecer no Senhor a cada dia mais. E para concluir, irmãos, Pedro, ele foi um dos discípulos apóstolos que teve vários momentos em sua vida. Até marquei aqui. Como eu e você. Mas ele era convicto que Cristo estava com ele em todos os dias, como Cristo prometeu.
A convicção de Pedro foi tão grande que ele passou por tantas situações, mas ele era convicto que Jesus Cristo estava com ele. Mesmo depois de Jesus Cristo subir aos céus, estar assunto aos céus, ele realmente acreditava que Deus estava com ele. A palavra do Senhor fala assim, ó, que eis que estarei convosco. É a palavra de Deus para nossas vidas hoje, nessa noite. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias da sua vida Ele está com você. Nos momentos bons, nos momentos ruins. A palavra do Senhor fala que todos os dias, até a consumação do século, Ele estará conosco. Todos os dias. Aleluia. E Pedro terminou sua carreira sendo martirizado e crucificado. Mas a história fala que, e aqui eu concluo, a história fala que Pedro, quando foi martirizado, ele foi crucificado, ele falou assim, eu não quero ser crucificado aqui nem o meu mestre, não. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado assim como Jesus Cristo foi. A história fala isso. Irmãos, Pedro, de um simples pescador, quando Jesus chamou ele, foi transformado pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, que está sendo ministrada hoje, que há mais de 2000 séculos, ou mais de 2000 anos, a palavra do Senhor está sendo propagada. Mais uma noite para o meu e para o seu coração. Ele está conosco todos os dias. Que essa convicção fique guardada no meu e no seu coração, assim como foi na vida de Pedro. Pedro teve seus altos e baixos, como nós também temos, mas no final de tudo, a vida dele foi entregue, porque ele tinha certeza, a convicção de que para onde ele iria era um lugar muito, mas muito melhor do que vivemos hoje. Você que pode, fique de pé, vamos orar.